Algo que eu demorei muito tempo pra entender é que a gente não vai conseguir mudar nossos pais. Muitas das vezes eles podem fazer coisas que não vão nos agradar ou tomar decisões que a gente não vai entender ou até mesmo não vai concordar, mas eu acredito que este é que é o ponto. Existem pessoas que são totalmente influenciadas pelos pais. É cara de um focinho de outro, sabe? Só que não em questão de assim, se parecer fisicamente, mas em qualquer coisa, a pessoa é totalmente parecida com seus pais, ou às vezes é mais parecida com o pai, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? E a pessoa acaba agindo totalmente igual a eles. Mas aí que eu queria conversar com você sobre isso. Se você é uma pessoa que não concorda com os seus pais, eu acho que isso é algo, assim, né? Se seus pais forem pessoas que não tomam decisões muito boas, pessoas que às vezes as atitudes não são muito agradáveis, e você, que é filho ou filha deles, não concorda com as ações deles e você sabe que aquilo ali você nunca faria, isso já é algo que você devia ser totalmente grato ou grata por você ser diferente. Eu já vi muito as pessoas dizerem que mas eu nunca faria isso que meu pai fez, mas eu nunca seria igual meu pai, ou então quando eu crescer, ou quando eu for pai, ou for mãe, eu não vou ser igual a eles. Mas é essa a questão. Você não vai ser igual a eles. Você é você e seus pais são seus pais. E que bom que você tem um discernimento do que é certo e o que é errado, para você ter esse reconhecimento em saber o que fazer e o que não fazer quando for a sua vez de ser pai ou mãe. Eu não sei se vocês já tiveram essa situação, mas eu já vi muitas vezes, às vezes eu fazer alguma coisa e eu parar e pensar, nossa, eu agi igual ao meu pai agora, eu agi igual à minha mãe, ou então eu falar de uma certa forma, sabe? E a gente acaba agindo igual a eles até mesmo sem perceber. Porque realmente, gente, a gente pode pensar, não, eu sou totalmente diferente dos meus pais, eu não vou agir igual a eles. Mas sim, existe sim uma influência, porque afinal eles são um exemplo que a gente tem dentro de casa. Que isso, Gabi? Não. Eu sou totalmente diferente dos meus pais, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas às vezes você é parecido com seus pais, às vezes o seu temperamento, né? Às vezes você tem pais muito nervosos, então você tem problemas com situações que exigem, né, você ter autocontrole, você acaba não conseguindo ter autocontrole em situações mais tensas, né, por exemplo. Então, assim, gente, às vezes é algo que você acaba não percebendo, mas até as pessoas de fora conseguem dizer isso pra você. Eu não sei como seus pais foram na sua vida, talvez eles foram terríveis, mas eu não estou aqui para medir, né, quem é pior ou quem é melhor. Eu estou aqui para te lembrar que os seus pais podem ter te trago até aqui, mas quem você vai ser daqui pra frente, cara, é responsabilidade sua e depende de você. E voltando na questão de que no futuro, né, caso você queira ser pai ou mãe um dia e você se torne, às vezes você pode cometer, assim, às vezes não, você com certeza terá chances de cometer erro com seus filhos. Mas aí você pensa, você olha para os seus pais e fala, tá, eu nunca seria como eles. Mas e quando você erra? O que os seus filhos irão pensar de você? Porque a verdade é que todos nós somos compatíveis de erro. E eu sei, isso é muito difícil de aceitar. Algo que a Bíblia fala que é pra gente não julgar o próximo. A gente não devia julgar as pessoas, até mesmo porque nós mesmos também somos compatíveis de erro e, claro, também somos compatíveis do pecado. Tanto que está escrito, não julgueis para não ser julgados. Mas aí você fala, Gabi, então eu devo deixar pra lá, eu devo aceitar o fato dos meus pais terem feito certa coisa comigo. Não. Mas eu aconselho a você a não viver com ódio ou raiva dos seus pais, por às vezes também eles dizerem coisas que você não queria ouvir, ou então eles não deixarem você fazer o que você queria fazer lá no momento, porque, como eu falei, todos somos passíveis de erros. E aí,
eu convido você a refletir sobre a questão de que você foi criada pelos seus pais. E nós estamos aqui, né, no dia de hoje, não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas enfim, estamos aqui. E nós somos essa pessoa. Mas e os seus pais? Eles também tiveram os pais deles, ou então, né, os responsáveis, talvez não tiveram os pais, talvez, né, não sei qual foi a história deles. Mas como foi o passado deles? Eu sei que também a gente não deve, mas a pessoa tem um passado ruim, então isso justifica. Não justifica a pessoa ser uma pessoa ruim. E aí é que eu quero te dizer, como eu falei, que você devia ser grato só pelo fato de que você já pensa diferente. Ah, Gabi, eu nunca faria isso que eles fizeram. Que bom que você não faria e que bom que você é diferente. Que bom que você tem uma mentalidade diferente, que você já é maduro, às vezes, né? Quem sabe você foi maduro desde muito novo, muito nova, e hoje você pode dizer que você nunca faria isso. Quando eu entendi que eu não poderia mudar os meus pais, comecei a enxergá-los de uma maneira diferente. Depois de eu descobrir como é que foi o passado deles, que, assim, foi bem triste, eu comecei a pensar e refletir. Quando eu comecei a examiná-los, sabe? As atitudes deles, a forma como eles agiam um com o outro, ou até mesmo comigo, eu consegui perceber que, cara, isso é reflexo do passado deles. Tudo que as pessoas fazem, assim, eu estou gravando esse vídeo, tudo, eu acredito, pessoal, que nada é por acaso. E até mesmo a forma como nós agimos, a forma como a mentalidade que a gente tem, sabe? Tudo isso é reflexo do passado. Às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, meu sonho é voltar no passado e não fazer aquilo, eu não faria aquilo. Mas o fato de você ter feito aquilo foi o que te ensinou, foi o que é o fato de você hoje saber que aquilo é errado, é porque você cometeu aquele erro e hoje você pode dizer, eu não vou fazer isso novamente. E você tem a chance de não fazer isso novamente. É igual a misericórdia que Deus nos dá todos os dias. Porque todos os dias Deus nos dá uma nova chance de sermos alguém diferente, de sermos servos verdadeiros, de nos arrependermos dos nossos pecados. Então, olha só, que bacana. Deus é o nosso Pai, né? É o nosso Pai Celestial. E Ele nos perdoa pelas nossas ações. Claro, Ele não comete nenhum erro. Mas aí, muitas das vezes, Deus quer algo pra gente, mas a gente pensa, eu não queria isso. Eu não acho que eu sou boa pra isso. Será que isso é pra mim mesmo? Mas Ele sabe de todas as coisas. E mesmo assim, Ele nos escolheu para uma certa missão. E mesmo a gente não entendendo, Ele continua nos escolhendo e nos dando uma nova chance. Todos os dias, a misericórdia dele é renovada. Claro, quando a gente pede perdão e também, assim, verdadeiramente nos arrependemos do que fazemos. Mas aí eu te pergunto, você acha que você é perfeito ou perfeita? Essa pergunta aí não tem como, né, gente? A resposta ela é exata. Mas assim como seus pais também não são perfeitos. E se nós achamos, eu mereço uma segunda chance? Sim, os outros também merecem, incluindo os seus pais. A minha percepção sobre esse assunto mudou depois que apareceu um vídeo pra mim, se eu não me engano, não sei se é a primeira vez que eu vi foi no TikTok, mas no Instagram já apareceu algumas vezes, de que uma frase que tava escrita assim, que é a primeira vez da sua mãe vivendo também. É a primeira vez deles vivendo. Sabe, é tão louco quando a gente para pra pensar nisso, porque às vezes a gente pensa assim, não, né, porque como a gente viveu a vida toda com eles, né, e tudo mais e tal, a nossa vida toda, a gente pensa, né, a gente esquece disso, que tipo, não, eles têm um passado, não, a gente pensa, cara, não, essa aqui é minha mãe e esse aqui é meu pai. E a gente consegue enxergar eles só desse jeito. Mas depois que a gente pensa, caraca, é verdade, eles também são pessoas que estão vivendo pela primeira vez.
sabe? Cara, isso é muito louco, isso mexe comigo. E assim como eu falei que nós somos passíveis de erros, porque é a nossa primeira vez vivendo, e acredite, você vai errar muito ainda, também é a primeira vez deles. E é possível que eles errem muito ainda. Mas eu digo que você não vai mudar os seus pais pela questão que eles já são adultos, já viveram, né, até a certa idade que eles estão. Então eles já têm, assim, até às vezes mais, assim, com certeza, tem mais experiência do que você. Então eles também já têm uma outra percepção sobre a vida. E os hábitos ou as más crenças que eles têm moldaram eles até o dia de hoje. Então, pra você, gente, é muito mais difícil nós, seres humanos com as nossas próprias mãos, tentar mudar alguém. Não é nada fácil, mas também não é impossível, claro. Mas tentar mudar alguém que a mente da pessoa já está formada, sabe, aqueles pais que batem na tecla, assim, tem um assunto que eles batem a tecla, gente, eles não vão mudar, entendeu? Eles batem o pé e falam, não, é assim que são as coisas, você pode até explicar várias vezes, não, pai, mãe, não, isso aqui tá errado. Mas é assim que eles acreditam, porque eles foram criados desse jeito, e a mente deles vai continuar assim. Assim como você, hoje, né, está aprendendo, e no futuro você será de um jeito, talvez seus filhos, quem sabe, lá no futuro eles te digam, não, pai, mãe, isso aqui não é assim. Mas aí você vai dizer, não, é assim, assim, assado. Mas como eu disse, também não é impossível mudar alguém, até mesmo porque o jejum e a oração, ele existe. E às vezes, né, como a gente quer tentar tirar alguém de um caminho errado e tudo mais, tentar mudar a mentalidade dos seus pais também pode ser um motivo de você orar e jejuar. Claro que talvez não seja de uma noite, da noite pro dia, como a gente queria, né? Nossa, não, espero que minha mãe e meu pai mudem a mentalidade deles agora. Talvez não seja assim, talvez vai ser um longo processo, talvez você se machuque ao longo do caminho. Isso pode acontecer, mas acredite em mim, você vai aprender bastante. E, inclusive, você vai ser moldado no processo. Porque esse trajeto, né, num pai, uma mãe e os seus filhos, não é só a questão, não é só separadamente só para os pais, só para os filhos. Não, é uma situação em conjunta e todos eles vão se moldando juntos. Porque até mesmo como os pais podem aprender com os filhos, né, claramente, os filhos aprendem com os pais. Uma crítica que eu tenho a fazer é porque a gente pensa assim, nossa, não, mas as gerações passadas aí, eles têm a mente muito fechada, não conseguem mudar de opinião. Mas, gente, a nossa geração é uma geração bem chata, na verdade, viu? Sinceramente, sabe quando a gente fala assim, nossa, quando eu, adolescente, estou vendo outros adolescentes agindo como adolescentes, a gente já fica meio assim, porque é isso. A nossa geração tá bem chata, pessoal, bem chata mesmo, e acabando se perdendo meio, no meio do caminho, sabe? A gente pode reclamar dos antepassados, mas... nossa, ô geraçãozinha chata, viu? É a nossa. Uma geração cheia de mimimi e querendo mudar isso aqui, ó. Querendo mudar a palavra de Deus e se esquecendo dos ensinamentos que Deus deixou na Bíblia. Beleza, agora que eu citei na Bíblia, vamos falar outro exemplo aqui. Na Bíblia, né, gente, está escrito também que um dos mandamentos é pra gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. E pessoal, esse versículo, muitas pessoas às vezes não entendem muito bem ele, né? Levam ele para outro lado. Mas a minha percepção, o honrar o teu pai e tua mãe, às vezes não é você fazer as coisas para eles, ou por exemplo, você se tornar milionário e mudar a vida deles. Claro, isso é muito legal, né? Mas acredito que o honrar o teu pai e tua mãe, principalmente, está em questões de que você ser uma boa pessoa, você ser uma pessoa que segue a palavra de Deus, uma pessoa que é boa com os outros, sabe? Faz o bem sem olhar a quem. Isso é uma forma de honrar os seus pais, porque até mesmo você carrega, né? Você é a futura geração dos seus pais, né? Você é os descendentes. E então você carrega a genética,
Não é igual eu. Eu sou muito parecida com meu pai, gente, meu rosto. Então isso eu estou levando pro futuro, a genética do meu pai. E também a questão do nome. Você carrega o nome dos seus pais, né? O sobrenome. Ou também tem pessoas que são júnior, né? Mas aí isso é algo que você vai levar pra sua vida. Então, acredito ou não, você tem essa responsabilidade. Você é o descendente. Você é o descendente dos seus pais. Então, quem você é e quem você vai ser... Cara, olha só, lá no futuro, as pessoas elas vão olhar pra você e o que elas vão pensar? Você é filho ou filha do fulano, né? Da fulana. Então, gente, olha só, eu tenho certeza que vocês já fizeram muito isso. Quando a gente fica sabendo de alguma coisa, né? Quando, um exemplo. Quando uma garota muito nova engravida. Aí a gente pensa, né? A gente já começa a julgar. Olha só como é que é a mente do ser humano, né? Aí a gente já começa a julgar. Nossa, mas os pais dessa menina não devem ter criado ela bem. Os pais dessa menina não devem ter ensinado ela. Mas e se ensinou? E se ensinou e mesmo assim a menina seguiu pro caminho errado? Ainda é culpa dos pais dela? Não. Não é. Assim como não é culpa de Deus as nossas escolhas. Eu não sei vocês, mas eu fui criada dentro dos ensinamentos cristãos. Então, assim, graças a Deus, eu tive uma família cristã, né? Eu nasci no berço cristão, tenho uma pastora dentro de casa, mas não é isso, pessoal, que assim, não é isso que determina quem eu sou, sabe? Não é isso que, assim, cara, não, nasci no berço cristão, então automaticamente eu vou me tornar, automaticamente eu vou ser uma serva de Deus e eu vou seguir os caminhos certos dele. Não, isso foi um processo. Os meus pais, então eles estão na Bíblia, ensinar as crianças no caminho que devem andar, para que quando elas crescerem, elas não se desviem dela. E por mais que se desviem, gente, elas não irão esquecer. Elas saberão que aquilo está errado. E, é claro, não será responsabilidade dos pais, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Então, isso não determina quem eu sou. Porque tudo isso é responsabilidade minha. Os meus pais me ensinaram. Mas se eu estou agora nos caminhos de Jesus, é porque eu, Gabriela, escolhi seguir. Eu, Gabriela, decidi fazer o que é certo, entendeu? Porque eu podia muito bem sair, me desviar da igreja e fazer coisas erradas. Então, assim, tudo isso são escolhas nossas. Assim como eu dei um exemplo aqui, uma garota que se engravidou muito cedo. Gente, isso foi decisão dela, claro, tirando, né, as situações que a menina é abusada e tudo mais. Mas é igual eu falei, aqui eu não estou julgando, né, assim, dizendo quem é o pior, quem é melhor, até mesmo, né, porque o que eu quero realmente te dizer aqui é que todos nós temos uma escolha. Assim como seus pais têm uma escolha, e claro, eles podem não ter tomado a escolha certa, você também tem uma escolha. E qual é a sua escolha? Não ser igual a eles, fazer diferente, aprender com essa situação. E como eu falei, já que você é alguém que diz, não, eu não vou ser como eles, essa é uma escolha, porque você podia muito bem ser como eles, né? Assim como a gente vê nos filmes, olha só, pessoal, uns exemplos, né? Os heróis, né, dos filmes, assim, eles passaram, né? Nossa, a maioria deles tem um passado terrível, eles sofreram pra caramba, assim, e tem o outro lado, que é o quê? Os vilões. Os vilões, eles também têm um passado terrível. Mas os dois lados, os heróis e os vilões, têm um passado terrível. Mas os dois tiveram uma escolha. Os dois tiveram a chance de decidir. Os heróis decidiram fazer o bem e os vilões decidiram fazer o mal. Então, né? Então a questão, né, como eu falei, você não tem que ser igual aos seus pais. E eu espero muito que você tenha tomado essa decisão, né? É claro que na Bíblia está escrito pra gente honrar nosso pai e nossa mãe. Isso é mandamento de Deus, então a gente deve sim seguir. Mas também está escrito na Bíblia para os pais não molestarem os seus filhos, tá? Eu não vou esquecer desse versículo, que muita gente não cita ele, né? Muitas pessoas não tem que honrar o seu pai e sua mãe, mas também na Bíblia diz pais não molestarem os seus filhos,
porque para não gerar o ódio, né? Porque, gente, é pecado, tá? Você odiar, independente de quem seja, ter ódio sobre alguém é pecado. Deus não gosta disso, Deus não se agrada disso, até mesmo porque a justiça pertence a Deus. Tá? A gente não pode fazer a justiça com as nossas mãos. Desejar mal para as pessoas é pecado, pessoal. Vamos parar de normalizar isso, né? Inclusive a fofoca, né? Que é algo que, assim, é pecado e que a gente está normalizando nos dias de hoje. Mas a fofoca, o que ela faz? Ela faz a gente ir multiplicando o ódio, porque a gente vai falando pra pessoa e então essa pessoa passa pra outra pessoa e às vezes, né, assim, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas às vezes uma pessoa te conta algo, você nem conhece a pessoa, mas você fala, não, depois que você me contou isso, eu também odeio essa pessoa, mas você nem nunca vai falar da pessoa, sabe? Isso já aconteceu com você? Comenta aí embaixo, mas já aconteceu comigo. Às vezes uma pessoa me conta algo e aí eu automaticamente passo a odiar aquela pessoa, mas Jesus não se agrada disso, pessoal. Até mesmo, né, porque olha só o que Jesus passou aqui na Terra e mesmo assim lá na cruz, gente, sério, isso é muita misericórdia. Ele falou, Deus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nossa, pessoal, algo que a gente deve orar sempre para ter o caráter de Cristo, né? E essa é a questão. Olha só, mesmo Jesus, depois de ter passado tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, o pessoal maltratou ele, gente, até o fim. Até o fim. Ele mesmo assim continuou tendo amor ao próximo e nos chamou de amigos. Claro, assim como eu falei, que é muito difícil mesmo a gente liberar o perdão, principalmente para nossos pais, né, que são pessoas que, sim, querendo ou não, estão mais próximas da gente, ou se não estiverem, querendo ou não, é aquela coisa, gente, você vai carregar, sabe, a descendência dessa pessoa para sempre. Então, querendo ou não, você vai acabar se lembrando deles, né? E o fato do seu nome, às vezes você tem contato com os parentes ainda. Então, isso ainda... Por isso que é muito difícil a gente esquecer, né? Mas, Jesus fala pra gente lançar no mar do esquecimento. Eu te aconselho a você entregar nas mãos de Deus e, principalmente, não ser igual a eles. Você tem a escolha de ser diferente. Assim como for a sua vez... Você tem a chance de ser bons pais. Você tem a chance de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, seguindo a palavra de Cristo e, claro, ensinando aos seus filhos a andarem no caminho de Deus. Então, assim como seus pais tiveram uma escolha e se infelizmente eles não tomaram a escolha certa, você tem uma escolha e hoje eu te digo, tome a escolha certa. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês e muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo.